São 7h13. Queremos ouvir o professor Marco Antônio Villa chegando aqui ao Novo Dia. São imagens impactantes que acho que de fato mostram que agora há uma orientação diferente. Mas é surpreendente, não é, professor? Comissões de senadores, ministros de Estado. É verdade, os ministros só foram empossados agora, né? Mas parlamentares de Roraima, prefeitos da região, governador, todo mundo agora aparentemente em choque com algo que dificilmente era secreto, né? Uma informação que provavelmente já circulava com alguma frequência, especialmente ali em Roraima, sobre o trabalho incansável, insistente e criminoso do garimpo naquela região. Bom dia, professor. Bom dia, Rafael Colombo, bom dia a todos e todas que nos acompanham. É isso que você falou, é fundamental. Eu, conversando com um delegado da Polícia Federal, dia desses, que atuou na Amazônia durante uma década, ele destacava que, especialmente nessa região, mas não só, da terra Yanomami, o contrabando, a relação entre a extração de ouro e o comércio de drogas, né? E o comércio clandestino de armas também. E como a região da Amazônia Legal, especialmente na região fronteiriça, com vários países que o Brasil faz fronteira, você tem a presença do crime organizado internacional, como no Vale do Javari, onde morreram o Dom e o Bruno, a presença até do cartel de Sinaloa, lá do México, lá do El Chapo, na região. Por quê? Porque não tem a presença do Estado Federal. Então, a questão, acho que primária, é o atendimento emergencial à população Yanomami, né? E com tudo isso que está sendo pelo governo federal, criando-se um gabinete aí de crise, o que é uma situação de crise humanitária, e criar condições agora permanentes para que isso não se repita. Agora, é condição indispensável saber como é que funcionava essa indústria, porque não é esse garimpeiro que tem na imagem apreendido aí fugindo de barco, naquelas condições tão adversas de trabalho, de remuneração, sempre contaminado por malária. Evidentemente que esse não é o proprietário daquelas máquinas que custam 300 mil, 400, 500 mil reais. Evidentemente que você tem o andar de cima, os poderosos, que devem ser investigados nos inquéritos, saber qual é a origem, quem é que financia essa tragédia, quase que um genocídio, tudo indica que a categoria de genocídio pode ser aplicada às investigações que vão definir a destruição do meio ambiente, né, a extração de madeira ilegal e etc. E isso é condição sine qua non para enfrentar a presença do Estado Federal. O governo estadual, tudo indica, ao menos pelo que sabemos até agora, Colombo, ele foi omisso, no mínimo omisso, não sei se conivente, mas omisso em relação a essa grande tragédia, que não é só do último quadrênio presidencial, que se agravou, mas é uma tragédia que já vinha de algum tempo. Vamos recordar, por fim, que no governo José Sarney, a presidência José Sarney, 1985 a 1990, foi criado o CIVAM, né? Que era um serviço lá de fiscalização aérea, de controle mais efetivo das fronteiras nacionais. E esse é um problema. Por isso que a presença da Marinha, do Exército e da Aeronáutica em pontos que são necessários da Polícia Federal na região é fundamental para que isso não se repita, não só, e gravíssimo não diminui a importância, o provável genocídio das comunidades, e são dezenas de Yanomami, como de outras comunidades indígenas. Lembrando, por fim, Colombo, que as terras, está o artigo 20 da Constituição, e temos sempre ter como referência a Constituição, que é a lei maior, que nem número tem, que não precisa ter porque era a lei maior, as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, e está aqui no artigo 20, no inciso 11, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União. Não é do garimpeiro ou de qualquer outra pessoa que esteja passando por lá. São bens, portanto, da União. E cabe, portanto, à União fiscalizar. Eu acho que isso é central. E a omissão, especialmente no último quadrênio presidencial do governo federal na região, e o incentivo ao garimpo, muitos desses garimpeiros do andar de cima, poderosos, estiveram no Palácio do Planalto. Há registros, inclusive também em redes sociais. Portanto, essa tragédia o Brasil está assistindo, tem de enfrentar e lembrar
outra vez, por fim, eu pareço aqueles políticos que estão estourando o tempo de falar dos 5 minutos na Câmara dos Deputados, que existem outras comunidades indígenas espalhadas pelo Brasil, abandonadas pelo Estado. Vide Mato Grosso, o caso dos Guaranis. Você, Colombo, deve se recordar daquele momento que as comunidades Guaranis aqui no Mato Grosso do Sul, teve episódios de suicídio, né? Sucessivos episódios de suicídio. Aquele assunto desapareceu dos jornais. Eu não sei se terminaram os suicídios ou se outros assuntos mais trágicos, se é que não é uma tragédia, suicídios numa comunidade indígena, passaram a suplantar aquele fato anterior. Espero que agora, com o Ministério dos Povos Indígenas, eu preferi a denominação Ministério dos Povos Originários, fica melhor, que enfrente essa questão e tenha plano para curto, médio e longo prazo para que essas tragédias não se repitam, nem na terra Yanomami e nem em outro ponto do Brasil.